Oi, meu nome é Jéssica Oliveira. Esse é o podcast Direito Autônomo, destinado a você, estudante de direito e advogado, a prosperar na advocacia. Hoje nós vamos receber aqui duas advogadas, né, pessoas do direito, doutora Natália Araújo e doutora Bárbara Cândido. É um prazer recebê-las aqui. Eu estou muito feliz em começar esse projeto entrevistando vocês, que são referências para mim, tanto como pessoa quanto profissional, principalmente a Natália e a Bárbara, né? Porque no último mês a gente começou uma mentoria sobre direito digital e, assim, isso transformou tanto minha mentalidade como a minha vida e minha carreira. Então, assim, como o currículo delas é impressionante, eu vou deixar para que elas mesmas se apresentem. Vou começar com a Bárbara, que ela foi mentorada junto comigo, e seguir na ordem alfabética, né, Bárbara? Boa tarde, Jéssica. É um prazer estar aqui. Bom, eu sou advogada já há 14 anos. Trabalho no escritório Mendonça Advogados, né? É um escritório familiar, em que trabalham eu, minha irmã e minha mãe, ela que é fundadora. E temos parceiras, né? Parceiras maravilhosas que... Eu sou uma delas, né? Que Deus colocou na nossa vida, né? Para nós caminharmos juntas. E hoje eu sou responsável pelo gerenciamento do escritório, parte financeira, gerenciamento de prazos. Faço também a execução trabalhista também é de minha responsabilidade. É isso que eu ia perguntar agora. Qual que é a sua área de atuação? Eu trabalhista, basicamente, né? Principalmente trabalhista, mas atuo mais nas execuções, né? Temos aí a equipe que trabalha com as iniciais, audiência. Eu fico mais voltada para as execuções, que é depois da sentença. A melhor parte, né? Que é para receber. A melhor parte é que dá mais trabalho também. Chega assim, depende muito do perfil da empresa, né? Tem umas empresas que é mais difícil de sair ali um acordo, né? Então a gente acaba tendo que executar. Temos processos aí, infelizmente, né? Mas que temos aí mais de 10 anos executando. Nossa, e ainda não conseguimos nada. Mas a gente vai tentando, e essas ferramentas que hoje a Justiça do Trabalho faz, as parcerias, né, com o Banco Central, com a Receita Federal, com o Detran, então acaba que a gente, cada ferramenta nova que eles fazem as parcerias, a gente pode utilizar. Então a gente vai indo, né, vai tentando, até temos muito sucesso hoje com o Bacenjude, né, o Cisbajude, Bacenjude, que era o antigo Bacenjude, e Receita Federal, mas depende muito do perfil da empresa, perfil do empresário, mas basicamente nosso escritório advoga para empregados. Sim. Eu amo direito do trabalho, principalmente porque é onde o dinheiro vem mais rápido. E disseram que era criminal. Não, trabalhista é sensacional. Sensacional. Obrigada, Bárbara. Tô muito feliz de novo. Gente, eu tô até um pouco nervosa, mas assim, é muita emoção, né? Ainda mais o primeiro programa. Agora vamos para a Natália Araújo. Obrigada, Jéssica. Desculpa pela voz. Desculpa a todos que estão aqui ouvindo esse primeiro episódio. Mas não vão embora, gente. Eu não quis desmarcar a minha presença aqui, porque fazer parte desse projeto junto com as minhas mentoradas, ver um projeto deslanchar do zero, para mim é de extrema emoção. É de extrema honra estar aqui com você. Então, a voz rouca é um charme, porque eu tenho hablado muito ultimamente. Não, com certeza. Eu ia até comentar sobre isso, que, assim, foi a mentoria que me deu essa ideia de criar o programa. Então, eu já fui planejando isso, já vem há um tempo, né? Tem quase um mês e meio. Mas foi por causa da mentoria. Então, assim, você tinha que ser a primeira, você e Bárbara, porque se não fosse essa mentoria, esse programa não existiria. Que bom. Obrigada, Natália. E assim, até não só com relação a isso, né? Mas quando eu entrei, a Natália vai se apresentar agora, eu que tô atropelando ela, mas ela é presidente da Comissão de Marketing Jurídico e foi a primeira comissão que eu entrei. E eu conheci a Bárbara por estar no grupo da Comissão de Marketing Jurídico. Então, assim, aqui tem todo um ligamento, né? Do porquê hoje estou no caminho, né? Trilhando o caminho para o sucesso. Exatamente. Mas agora pode continuar, Natália, pode se apresentar. E a importância da ambiência, o quanto que muda realmente a nossa realidade, né? A gente tem que estar próximo de pessoas que realmente nos agregam, que contribuem e que a gente pode contribuir também. Verdade. Então, saiba que para mim é uma honra e tenho muito orgulho de ter e continuar sendo sua mentora, viu? Obrigada. Pessoal, muito prazer. Eu sou a Natália Araújo, eu sou advogada, atuo no direito das famílias. Diferente das meninas, o dinheiro ele é mais lento.
E tem que ter um emocional muito bom, né? Porque direito de família, nossa, eu acho coragem. Tem que ter um emocional forte e o posicionamento muito forte também, Sim. né? Mas, além da minha advocacia, eu tenho uma empresa de marketing jurídico consultiva voltada para a orientação dos advogados e advogadas sobre o marketing jurídico ético e profissional. Também ocupo alguns cargos na OAB, como presidente da Comissão de Marketing Jurídico na gestão 22-24 e diretora do Direito na Escola. Cuido do marketing comercial e também tenho um cargo de docência em pós-graduação, como coordenadora e professora, e também professora no ensino médio, no Colégio Santa Maria, Minas. Agora, como que vive, né, gente? Não vive. É tanta função, não tem como, não sobra tempo. Não vive, exatamente. Mas o bom é que durante toda essa jornada, nesses trabalhos, a gente acaba se conectando com pessoas tão boas como vocês, como a família Mendonça, que também está sempre nos eventos, sempre apoiando aí o meu trabalho. E a gente vira um ciclo de amizade mesmo. Verdade. Né? Os eventos institucionais viram encontros sociais. Acaba sendo assim. Verdade. Então, assim, aqui no primeiro episódio a gente vai falar justamente, eu pensei, né, sobre o assunto da mentoria, porque eu acho que é tão importante o digital. Hoje em dia, quem não está no digital realmente perde muitas oportunidades. Eu vejo que até em casos de advogados mais velhos, que têm uma dificuldade maior, eu conversei, né, recentemente eu tive audiência com uma advogada que ela já tem mais de 30 anos de atuação, e ela falou que ela prefere, nesse momento, largar a advocacia porque ela não quer introduzir nesse caminho. Então, assim, eu acredito, né, que realmente para pessoas mais velhas é mais difícil e ter essa resistência, mas, assim, para quem é mais novo, para quem está começando agora, acabou de formar, eu acho que já iniciar no digital vai transformar tanto, assim, a realidade dele como advogado, já advogando de forma autônoma, né, não indo para grandes escritórios, que ali ele vai exercer um trabalho massivo, né, e não ter reconhecimento financeiro nem profissional por isso, e vai ter uma satisfação, né? Outra relação com a advocacia. Porque eu entendo que, assim, a profissão em si é complicada, tem muitos desafios, mas é satisfatório. Pelo menos para mim, né? Como exercendo a função, eu fico muito feliz, assim, quando eu ganho um processo. A satisfação, eu acho que minha é maior até mesmo que do cliente. E para vocês? Para mim também. Nossa, eu que mexo na execução trabalhista, de ver ali que a pessoa deu a sua saúde, muitas vezes deixou sua família para fazer hora extra, né? É claro que eu estou falando pelo lado do trabalhador, obviamente, né, que temos o lado da empresa, que a pessoa ali também deixou a família, constituiu, investiu, mas eu falo pelo trabalhador que não, tem uma parte que realmente ele se doa, tem a empresa sangue, como, né, família, dá o sangue e muitas vezes ou por um adoecimento ou por qualquer outro tipo de coisa tem que sair, né, sai da empresa, é demitido, é dispensado e depois tem que ele ficar constrangido, porque muitas vezes eles não querem, porque entende que aqui é uma família, que ele tinha uma família, mas é a única saída que ele tem para receber suas verbas rescisórias ou os outros direitos. E acaba que ali a empresa não faz acordo nem nada. Então, para mim, quando eu consigo efetivamente receber o crédito dele, mesmo depois de anos, é muito satisfatório. Sim. Né? E você, né, Bárbara, já começou na advocacia autônoma, né? Já. Que é de família, né? Já começou. Eu tive uma base muito boa de princípios, até comentei isso mais cedo. Para mim, entrar na advocacia foi um pouco mais fácil. É óbvio que minha família inteira. Eu costumo até brincar, se você não sabe o que você quer fazer, lá na minha casa você faz direito. Você vai fazer direito. Então, assim, todos os meus irmãos fizeram direito, né? Apenas uma irmã minha que, ela estava entre o direito e a veterinária, que é a paixão dela. Ela começou um pouquinho de direito, depois foi para veterinária, mas aí não deu muito certo, assim, por outras questões. E hoje ela tem 2 menininhas, que ela se dedica à família dela. Mas meus outros irmãos são todos advogados e também já trabalharam com a gente. Minha irmã Adria trabalha também com a gente no escritório. Meu irmão, ele tá na área pública, né? Ele prestou concurso e tá lá na prefeitura de Contagem. Mas, assim, basicamente é isso. Você não sabe o que fazer, faz direito. Então, eu tive essa facilidade de ter uma pessoa que me introduziu, né? Assim, já entrei no escritório com responsabilidades. Eu costumo falar assim que as pessoas muitas vezes não sabem que ela é minha mãe. Porque há muito tempo eu já chamo ela de doutora Adriana. Doutora Adriana, doutora Adriana. Automático. Aí quando vira e fala assim, mas
mas você chama ela de doutora Adriana? Eu falei assim, mas é porque é costume. Eu vou falar com o cliente, eu tenho que falar doutora Adriana. Eu falo assim, a minha mãe. Não vejo tanto, assim, na minha cabeça não era tão profissional. Aí eu sempre, com hábito, virou doutora Adriana. Então, assim, sempre como eu tive essa facilidade com os princípios dela. Então, a gente sempre procura ter pessoas, né, assim, trabalhar com parceiros que tenham o mesmo ideal, mesma vibe. Então, assim, tive essa facilidade, mas é muito trabalho. Porque quando tem que puxar a orelha, puxa a orelha. Ela não passa pano pra gente, não. A gente fala assim, mas eu pensei assim, não, mas você pensou errado. Tem que fazer assim, assim, esse é o certo. Tem que fazer assim, isso é a forma, o ideal é assim. Então, assim, apesar de ser um escritório familiar, todo mundo ali conversa. E é engraçado que a minha irmã, o pessoal fala assim, mas vocês só conversam de trabalho? Meu pai, coitado, quando ele vem pra cá, que ele mora no interior, ele fica mais no interior. Quando ele chega, a gente se reúne e começa a falar de trabalho. Sabe aquele processo? Sabe aquele caso? O que a gente pode fazer? Né, que não sei o que, não sei o que. Então, assim, o tempinho que a gente tem é conversar de processo, porque a gente não se encontra. A gente tem um escritório, mas nós trabalhamos muito em home office. Até né? Isso, né? Porque, assim, o digital, até com relação a isso, não tem a necessidade mais, né? De um espaço físico. Eu entendo que passa uma credibilidade a pessoa ter aquele local, mas, assim, para trabalhar, eu mesmo, né? Não tenho espaço físico e já aumentou, assim, meu número de processos de forma exorbitante, principalmente durante a mentoria, né? E você, Natália, você já trabalhou? Você já começou também advogando? Eu já comecei autônoma e no digital também. Eu acredito que esse tenha sido um dos maiores diferenciais, assim, na minha carreira, sabe? Não, com certeza. Já ter aproveitado ali o digital em plena pandemia, que eu me formei em 2019, 2020 veio a pandemia. Nossa, então, eu peguei justamente essa onda da resiliência, da ressignificação que os profissionais tiveram que ter. Então, eu não tive essa dificuldade, porque eu sou muito jovem. Então, a minha geração, ela já pegou a geração mais digital. Isso foi um grande fator que impulsionou ali meu trabalho. Porque eu não precisava mais ter aquele medo, aquele receio de aparecer, de usar o digital, porque já era uma coisa necessária, sabe? E eu peguei justamente a mesma onda das pessoas que não tinham condições e nem facilidade de fazer. Então, além da minha advocacia, a minha empresa surgiu nessa época, que eu comecei a ajudar então já tem os bastante advogados. Tempo, né? Foi logo quando você eu começou? tenho 5 anos de trabalho no digital. Não, muito É tempo. muito pouco, porque a hora no digital ela conta diferente, né? Então, mas ainda assim, se a gente comparar a realidade da advocacia, como vocês que já têm maior tempo, ela é muito mais rápida do que se a gente tivesse seguido a linha normal, tradicional, sem a inserção do digital com maior frequência, como foi no caso da pandemia. Mas, naquela época, a minha empresa surgiu também, porque os advogados, eles tinham dificuldade de fazer e eu facilidade. Então, as pessoas começaram a me procurar para eu poder auxiliar. Então, já surgiu a demanda até mesmo antes de você divulgar, né? Exatamente, exatamente. E antes nem era profissional. As pessoas me pediam, eu mandava as informações por mensagem, elas contratavam, eu já entregava. E eu sentia a necessidade de me capacitar. Porque a faculdade, ela nos forma para o direito, elas não nos forma para vender, para carreira como advogado, sabe? Então, eu comecei, ao invés de eu entrar em uma pós-graduação em Direito de Família, eu entrei em uma pós-graduação em Docência Jurídica. E tive contato nas primeiras ferramentas de digital. Depois, eu fiz uma pós-graduação em Direito Civil, Advocacia Civil pela ESA Nacional, mas a minha capacitação primária foi justamente tecnologia e inovação, porque eu precisava aprender e saber a técnica para que eu pudesse, então, ajudar as pessoas com base nesse conhecimento que era extremamente necessário, mas principalmente a prática e a ética, que também é o mais valioso e o mais exigido, assim, principalmente para os advogados que estão ingressando no digital, não dá para fazer de qualquer jeito. Verdade. E foi bem na pandemia, né, que criou, assim, o Estatuto de Ética? O provimento 205 de 2021. Foi um ano depois. Então mas porque depois. A necessidade era muito latente. A gente tinha o provimento 94, que era de 2000, que não previa nada. Ele era muito mais abrangente e genérico. Até porque em 2000 era uma realidade muito diferente. Passaram 20 anos. E então foi necessária uma modernização. Mesmo que hoje o provimento ele ainda tenha necessidade de discussão,
pela questão da modernização, principalmente da propaganda e da publicidade, ele serve um pouco, assim, para determinar alguns pontos e questões relacionadas à publicidade profissional. Nos dá uma boa base, mas não é suficiente ainda, mas é uma grande evolução. Contribuiu, né? Com certeza. Né? Eu acho que muitos dos advogados nem sabem, né, que existe ou como funciona, o que pode ou o que não fazer. Principalmente, assim, o que eu mais vejo de errado, né, são advogados que postam resultado. E, assim, às vezes são pessoas que já estão há muito tempo, assim, que não foi atrás para saber, mas isso é o primordial, né? O primeiro, eu acho que, com relação aos que fazem errado, tem uma estatística de denúncia? Não tem, mas a gente tem a questão da seguinte, né? Colocando aqui de forma bem prática e didática. O provimento, ele já existe há 3, 4 anos. O profissional que não se atentou à legislação ética, ele não está preparado para o mercado. Por quê? Pensa, se ele não sabe a legislação da sua própria carreira, como é que ele vai saber a legislação do outro, sabe? Isso impacta diretamente na imagem desse profissional. Hoje, existem pessoas que não sabem, sim, mas não por falta de conhecimento, porque ele é acessível no Google. Basta você pesquisar, provimento 205, o site do Conselho Federal vai te direcionar e vai ser uma das primeiras buscas ali do Google. Segundo, hoje existem muitas formas de você ter acesso a essa informação. A OAB Mineira mesmo, através da Comissão de Marketing Jurídico, visita semanalmente subseções com o curso super acessível. E a gente da comissão, em parceria com a Escola Superior de Advocacia Mineira, tem alcançado muitos advogados. Então, não se capacita quem não quer, porque a informação está disponível para todo mundo, sabe? Exato. Agora, igual hoje mesmo, eu postei uma caixinha de perguntas e uma pessoa me perguntou sobre a questão de postar ou não repost de cliente. Aí uma advogada comentou, é uma pena que até mesmo os advogados que vendem cursos sobre marketing jurídico publicam. Ou seja, está ensinando errado. E o pior são as pessoas que veem esse tipo de prática e replicam. Sim. Então, ainda assim, se aprendeu com alguém alguma coisa, se certifique. Porque é uma forma de proteger você mesmo. Porque a OAB está agindo contra qualquer tipo de prática que viola o provimento, o código de ética, independente de quem seja. Esse é um problema, assim, que eu vejo, né? A gente sempre está discutindo sobre isso, as pessoas, pela praticidade, fulano está fazendo, vou fazer também. Ele faz sucesso. E principalmente pensando que aquilo ali vai trazer mas retorno, o pior é que né? dá retorno. Principalmente porque se o cliente vê, tá ganhando, se ele ganha, então vou contratar, porque vai ganhar o meu também. Porque o marketing tradicional, ele funciona. É marketing. Uhum. E no marketing, que é o uso das práticas mercantis, tudo é admitido. Agora, a gente, advogado, se aplica o marketing jurídico. Existe previsão, existe uma legislação específica. Daqui a pouco vai ter que ter no curso de Direito uma matéria. É indispensável. Eu, em 2021, publiquei uma obra sobre o assunto, em parceria com outros advogados, que tratava justamente sobre isso, a importância da inclusão do marketing jurídico na disciplina curricular do curso de Direito. É importantíssimo. Existem faculdades que já têm a disciplina desde o primeiro período, e é um diferencial, porque desde o início a faculdade ensina aquele profissional a ser um profissional. E não somente pegar o código e ler, mas como prospectar os seus clientes, como decidir qual vai ser o rumo da sua carreira. Porque marketing jurídico não é só vender o produto, é tudo. É como você fazer o seu plano de negócio, de carreira para você seguir. Porque quando a gente forma... Você, Natália, já começou no digital. Então, assim, agora você, Bárbara, quando você formou? Não tinha essa, assim... Não, e principalmente na minha época, gente, era Facebook. Aí, Facebook ainda é novo. Hoje ainda existe Facebook lá. Não, mas era o bom do Facebook. Eu lembro que eu fugia da... Que a Adriana não veja essa parte, né? Daqui a pouco eu bato palma pra cortar. Mas eu fugia das aulas pra ir pro DCE pra mexer no Facebook. Era o alvo. Era isso. Eu entrei na faculdade, eu entrei muito nova também, não tinha essa maturidade. Então, assim, a gente... Era o Facebook, então tudo era MSN. Nem sabe, né? MSN, ICQ. Eu amava MSN. Então, mas é óbvio que pro jurídico não tinha muito, assim. As pessoas acho que nem utilizavam o Facebook para divulgar trabalho, assim, advogados, né? Mas, assim, até para prospecção.
Então, eu não, muito menos, eu né? não me lembro, assim, para ser bem sincera, não me lembro se havia essa parte, assim, de divulgação de serviços, de preço. Pode ser que tinha, mas porque eu também estava muito nova na faculdade, a gente não fica olhando essas coisas, né? Mas, assim, isso foi depois. Eu acredito que assim... Que formou, Bá? Nossa, menina, não me pergunta de datas, não, que eu sou péssima de datas. Foi 2013? Acho que foi 2013. Não lembro. Eu não lembro essas coisas de data, não me pergunta. Eu sempre falo assim pro meu marido, quantos anos que eu tenho mesmo? Eu também tô começando a esquecer. Minha filha, não, esquecer, eu nunca soube. Você para de contar. Não, eu às vezes eu vou ao médico, a médica me pergunta quantos anos você tem, eu falo a idade. Aí eu fico assim pensando, eu acho que tá errado. Aí, se meu marido tá perto de mim, eu falo assim, quantos anos eu tenho mesmo? Aí ele responde, que ele sabe. Então, gente, eu sou péssima, eu só sei... A minha data de nascimento é do meu pai, que ele faz um dia anterior ao meu. Então, não tem como, né? Não tem como. E da minha menina, que não tem jeito, né, gente? Foi tão sofrido esse dia, assim. Não, filho, não tem que como. meu foi de pai normal, nossa senhora. Então, não tem como esquecer. Mas, assim, faz muito tempo. Então, essas questões, assim, do Face... Eu acredito que deve ter tido, sim, a divulgação. Hoje tem, até hoje, divulgação de escritórios e de prestação de serviço advocatício. Mas isso, provavelmente, foi no meio meio pro final. Não tinha essas coisas. Eu não tinha muita facilidade. Eu tinha facilidade no Facebook, e depois veio o Instagram. Agora, eu nem sei mais mexer no Facebook. É uma ferramenta também importantíssima. Tá atrelada ao Instagram. Mas eu não tenho mais muita habilidade. Também não quer dizer que eu tenho habilidade no Instagram. Mas mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Muita coisa. E aí acaba assim que hoje a gente vê as mesmas publicações, como é tudo vinculado do Instagram com o Facebook. Mas eu acredito que, assim, ao longo da minha advocacia, as pessoas foram divulgando lá também. Mas eu nunca cheguei a fazer divulgação. Né? Mas agora, na faculdade, assim, você teve algum incentivo? Não. Igual a Natália falou, assim... Não tive. Nem na sua, né, Natália? Não tinha. O único incentivo que eu tive foi de uma professora de ética profissional, Maria Flávia Máximo. Ela falou sobre o assunto, marketing jurídico, ético, e despertou em mim o interesse por estudar sobre o tema. E eu comecei a estudar e praticar, sabe? E logo depois de formada também tive o apoio dela. Eu tinha um programa no meu Instagram na época, chamava Papo da Nath. E ela participou do primeiro episódio, sabe? E foi uma pessoa, assim, que abriu a minha mente para novas possibilidades dentro do direito. De forma que eu não precisasse rasgar o meu currículo só por não me identificar com o jurídico 100% tribunal, sabe? E daí me despertou até o interesse por estudar sobre mediação, sobre comunicação não violenta. E abriu as portas para minha advocacia na área do direito de família. Como que você escolheu o direito de família? Olha, foi mais por uma questão de identificação mesmo. Eu testei várias áreas. Direito criminal, sim, gente, eu já fui em presídio, já bati carteira em delegacia, tive processos também relacionados ao direito criminal e fiquei uma boa parte do meu tempo atuando, mas eu não me identifiquei com a área. Atuei no direito civil, de modo geral, pegando ali responsabilidade civil, consumidor, essas ações mais comuns, acidente de carro, seguro, mas também não foi o que abrilhantou os olhos e eu comecei a pegar algumas ações de direito de família. Eu acredito que durante o ano tem uma temperatura de demandas de família. Geralmente, no final e início do ano, as pessoas costumam se separar mais e também exigir mais cumprimento de pensão alimentícia, que às vezes deixa de pagar no final do ano por estar apertado e esquece que existe uma execução, uma possibilidade até de prisão. Então, começaram a surgir demandas assim. Eu falei, uau, que negócio é esse? Eu comecei a estudar mais sobre o assunto. E logo peguei o gancho na minha pós também, que após em advocacia civil você trabalha vários tipos de demandas, inclusive direito de família, uso capião. E foi uma área assim, que eu gostei mais, me identifiquei mais para trabalhar. Principalmente por poder aplicar a mediação, a comunicação não violenta, ser uma disciplina mais prática, que exige do profissional maior negociação, maior uso de gatilhos mentais. Verdade. Né? Então, foi assim, uma questão de experimentar para depois escolher, definir. Porque direito de família, eu acho assim, é muita coragem, né? Inclusive, minha tia que tá aqui hoje acompanhando a gente, ela não vai aparecer não, mas é só
na produção. Mas ela ama direito de família. E eu fiz direito por causa dela. No início ela falava, eu ficava pensando, nossa, como? Quando eu fiz a matéria de direito de família, eu falei, não tem condição isso daqui. Aí, assim, eu até atuei e tenho algumas ações em paralelo com outros advogados, mas eu acho um desafio muito grande. Eu não tenho o emocional, porque, assim, eu envolvo mesmo com aquela situação. E outra coisa que eu ia comentar, eu nem ia falar disso, eu ia falar outro assunto. E você atende só mulheres, né, Natália? Não. Eu atendo homens também. Ah, tá. Na advocacia você também atende? Sim, na advocacia, homens e mulheres. Sim. Agora, na minha empresa de marketing, apenas mulheres. É claro que dentro dos cursos que eu ofereço junto ao AB e à ESA, a gente atende todos os públicos, homens, mulheres, todos os gêneros, mas no meu negócio, não. Eu achei que na advocacia também tinha essa predileção, mas então você atende homens também? Na advocacia, sim. Nos casos que eu tenho de família, inclusive, eu represento, na maior parte dos casos que eu tenho, o homem também. Eu acho que tem que ter um emocional bom, mas é uma função, assim, né? Muito importante, porque você está lidando ali com a família, né? Igual você falou com relação à mediação, eu acho que, às vezes, eles estão gera aquele conflito por outros fatores e quem vai sofrer no meio da história vai ser um terceiro, né? Que não tem culpa de nada. Então, eu acho que realmente, assim, a mediação tem total ligação, né? Até mesmo para conduzir uma audiência, naquele momento ali que todo mundo está com os ânimos aflorados. E um dos maiores desafios, eu acredito, que nessa área não seja nem a família, sejam os advogados, que não estão preparados para esse tipo de disciplina que você tem que ter num processo como esse. Porque se o advogado ele já entra numa ação como essa, querendo um embate, essa é uma ação que vai demorar muito, que vai gerar um impacto muito negativo para a família e que vai gerar consequências ruins. É aquele advogado que assume a dor para si e tenta descontar tudo no outro advogado da parte contrária, sendo que são os facilitadores que estão ali para justamente facilitar esse diálogo e estabelecer a melhor forma de convívio. Recente eu peguei um caso em que o advogado da parte contrária extremamente difícil de lidar, de modo que ele não deixava nem cliente dele falar o que ele quisesse. Em audiência de conciliação, eu perguntei à minha cliente o que havia mudado, sendo que uma semana antes os dois haviam conversado e por que eles não desejavam fazer o acordo ali em audiência para registrar e terminar com o processo. A minha cliente falou, desabafou. E na hora que a minha cliente perguntou para a outra parte o que tinha acontecido, que ela também não estava entendendo, a advogada, a representante dele, falou, desnecessário isso. E terminou a audiência sem acordo. Sendo que uma semana antes, né, eles tinham conversado. Eles conversam, entende? Então, assim, eu vejo que o advogado ele precisa se capacitar para áreas que são para além do direito. Justamente para ele entender que até financeiramente não compensa para ele ficar tanto tempo com uma ação como essa, que poderia ser facilmente resolvida, sabe? Existem, óbvio, casos e casos que são mais complexos, exigem mais critérios e também questões aplicadas. Mas em casos simples, como esse que a gente está vivenciando agora... E que existe a possibilidade, né, do acordo. Conversa, como eles já conversaram, entende? Então, assim, você tem que ser um profissional que está atento aos detalhes, que está com a escutativa, que não está colocando ali o de litígio sempre à frente, até porque o advogado que estimula o litígio, ele está contrariando as normas éticas profissionais. Então, isso gera um impacto negativo na própria carreira dele. Verdade. E você, Bárbara, no trabalhista, que eu acho que é outra realidade, né? A dinâmica é totalmente diferente. Mas a gente também tenta ver, assim... a gente sempre, como trabalhamos também para sindicatos, né? Direito coletivo, direito sindical, direito coletivo, a gente sempre teve isso. O intuito numa negociação, até quando a gente estava negociando com causas de convenção coletiva, não é prejudicar a empresa, né? A gente precisa das empresas, o trabalhador precisa, ele precisa ter o emprego dele para sustentar seus familiares, sua família. Então, assim, é claro que a gente quer ali um meio termo que a empresa
consiga a sua subsistência, consiga cumprir com o que ela tá ali pactuando, mas o trabalhador também. Ele precisa de uma contraprestação pelo serviço, pela saúde dele. Então, a gente sempre preza pela negociação, é fundamental isso. Até nos casos que a gente também tem, né, no nosso núcleo civil, de família, é isso, é sempre conversar com a parte. A gente nunca fecha um acordo porque a gente quer fechar. Não, a gente vai fechar se a pessoa está feliz. Que é interessante, né? E é interessante. Tem casos, a gente já teve casos, assim, que a pessoa falou assim, eu não quero fechar acordo de jeito nenhum. A gente explica, tá, é o seu direito, não tem como interferir. Você está ciente que os riscos de sentença é assim, 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 você tem que provar isso, isso e isso. Mas eu quero ir até o final. Então, às vezes, a pessoa, mesmo que vá dar improcedência, né? Ou então, vai dar uma procedência, às vezes, menor do que a empresa está propondo, o acordo, ele precisa seguir esse caminho. Para ele ter uma paz de espírito. Né? Então, a gente sempre orienta. Eu sempre falo, olha, os riscos são esses. O seu direito é esse, os riscos são esses, e a empresa está te propondo isso. Para mim, eu vejo como razoável. Meu papel é te orientar. É te orientar se é um bom acordo, se não é, as consequências. Mas é você que vai fechar seu acordo. Eu não posso chegar para você e fechar um acordo para você. Assim, eu sempre trabalhei dessa forma. A gente tem essa política, né? Assim, a gente tem o ensinamento da Adriana é esse. Então, a gente sempre acolhe o trabalhador e a gente vai conversando. E a gente tem que ter muito, assim, muito jogo de cintura para entender também o perfil do trabalhador, do empregado, né? E é sempre assim, mas a gente sempre estimula mesmo a negociação, né? O acordo, até quando é possível, obviamente. É claro que tem uns casos que não tem acordo de jeito nenhum. A empresa, depende do perfil da empresa. Eu sempre falo assim, do perfil da empregadora. Mas é importante, eu acho que é importante ter essa negociação, ter o estímulo da conciliação, para as partes resolverem o problema, né? Para elas se resolverem ali. A gente está ali como um mediador, um facilitador, né? Então, é isso, assim. Podia até mudar o nome do advogado, né? Para facilitador. Psicólogo. Em muitas áreas vira, né, Natália? Eu acho que principalmente no de família. Sim. Mas eu acredito também que é muito necessário que o advogado ele se coloque limites para o cliente. Porque eu vejo muito advogado falando assim, mas o cliente não valoriza o meu trabalho. Mas eu não sou bem pago. Mas eu isso e aquilo. Sempre colocando a culpa no outro. Mas você já parou para pensar que é você que não estipula o horário de atendimento? Verdade. Que é você que não estipula os limites do tipo de abordagem que vai ser falado ali? Porque para você ser um psicólogo, você tem que ter uma formação, porque não é tão fácil. Eles passam 5 anos na faculdade, ainda tem que se especializar e continuar estudando para atender demandas. Então, você que assume esse papel, você tem que ter no mínimo essa habilidade. Porque não é uma coisa tão fácil, tanto que os advogados precisam de psicólogo. Nossa. Então, como é que a gente atribui essa função? Não tem como. Verdade. Então, sim, estabelecer limites. É necessário um contrato? Faz um contrato. É necessário um aditamento contratual? Faz um aditamento. Por quê? Ficar atendendo telefone a todo tempo, ficar respondendo mensagem a todo tempo, não é uma coisa saudável nem para o advogado. Só que quem mima os nossos clientes somos nós mesmos. Verdade. Quem atribui valor ao nosso trabalho é o cliente, a partir daquilo que a gente mostra. Então, por exemplo, práticas simples que o advogado pode fazer para ele ter mais valor na sua profissão. Primeiro, não responder dúvida de caixinha de pergunta de forma frequente, constante, e prestando consultoria jurídica. Olha como isso desvaloriza o seu trabalho. Coloca o link como se fosse qualquer coisa. Um link lá como se fosse comprar um pão aqui. Não, tem que valorizar, tem que gerar conexão com as pessoas. Gerar ali um sentido para aquele link que está ali. Ou então, o advogado que, na hora que está falando lá o atendimento, dá o preço. Não, você tem que dar valor, você tem que mandar uma proposta bonita depois do atendimento, dar uma revisada no caso para você não arrepender do preço que você vai colocar. Até para que a pessoa, na hora que ela receber aquela proposta bonita, bem organizada, depois de um belíssimo atendimento, ela fala, nossa, tá barato. Porque o valor agregado tá tão grande que o preço ele vai ser um mero detalhe. E não gerar a questão da comparação de preço entre os profissionais também. Porque se a pessoa enxerga ali um valor no seu trabalho, ela nem pesquisa outro profissional.
E nem vai pechinchar, né? Não vai. Não. Mas aproveitando, Bárbara, depois da mentoria, estamos ainda, né, na segunda fase agora. O que você já percebeu de mudança? Nossa, toda mudança. Porque eu não sabia como fazer. Olha pra você ver, eu já tinha aí muito tempo, né, de rede social. Mas é aquela rede social, assim, de compartilhar foto com um familiar e tudo, mas nada profissional. E aí, quando eu percebi, senti essa necessidade de estar, né? Porque depois da pandemia, tudo virou digital, né? Assim, lives, né? A gente tinha congressos, agora que a gente está voltando com congressos, conferências, a gente tinha grandes congressos, grandes palestras, seminários, aí tudo foi para o digital. Então, aí eu comecei a ver essa necessidade. E aí, eu falei assim, como que eu vou fazer? Nossa, eu sei mexer, mas no básico do básico. Até hoje eu tenho dificuldade, né? Não consigo explorar todas as ferramentas que o aplicativo, que o Instagram, o que ele possibilita. Mas, assim, eu engatinhava. O meu Instagram era para curtir, coraçãozinho, responder, mandar assim. E olha lá, porque eu tinha vergonha. Agora que eu respondo mais. Mas antes eu só via, só ficava olhando. Eu não tinha posicionamento, eu não sabia para quem eu falar, eu não sabia nada. Então, a mentoria foi essencial. A Bárbara de antes é uma pessoa e a Bárbara depois é outra. Antes eu não sabia nem como fazer, assim, eu precisava de um auxílio de como iniciar, né? Assim, é claro, você pode entrar no YouTube e tudo, mas não é a mesma coisa. Você tá ali, você vai pensar, eu vou... será que isso que eu tô fazendo tá certo? Será que essa pessoa tá falando? Porque tem esse risco, a pessoa tá te ensinando uma coisa ali, você não tem certeza absoluta, né? Porque eu sou uma pessoa que eu preciso ter uma pessoa do meu lado. Até para eu entender, para eu falar assim, será que foi isso mesmo que eu entendi? Será que a pessoa falou isso mesmo que eu entendi? Então, isso mudou. Até para quem eu falo, me deu uma segurança, até mesmo pessoal, uma segurança de como conversar, porque eu sou uma pessoa tímida. Então, eu também sou. Eu sou tímida, assim, eu não sabia. Eu também sou. Então, pra você ver, as 3 tímidas aqui que destravaram. Então, essa mentoria serviu para me destravar também. Agora eu tô falando, falo até demais. Outro dia eu apresentei pra Natália, minha irmã, 3 vezes, sendo que ela já conhece minha irmã. Então, tô assim, eu vou apresentando minha família, eu me apresento, então eu tô assim, eu tô falante. Claro que eu tô metralhadora, às vezes eu falo... Cuidado com hablar demais, olha o que acontece. Vai ficar sem voz. É verdade. Não, tem dia que eu falo tanto que minha boca fica até dormente aqui, assim. Mas eu aprendi muito, Tem essa possibilidade de falar assim, Natália, me ajuda, é assim mesmo? Tô fazendo certo? Isso que eu tô pensando, a forma que eu tô pensando é uma forma correta de se apresentar nas redes sociais. Então, eu acho fundamental. Eu acho que é um investimento para sua carreira. Se você tiver oportunidade, faça, invista. Eu sei que é difícil. Você sentiu, assim, até depois, né, da mudança que você mesmo teve nas redes sociais, de como as pessoas te veem? Sim, eu tenho um pouquinho de autossabotagem. Agora tá super conhecida, né? A Bárbara fica, assim, às vezes sem graça que a pessoa conhece ela, mas ela já é famosa também. Ela apareceu até no Instagram da OAB. Oficial, perfil oficial, o vídeo dela. Eu fico, assim, o normal pra mim, como eu também me autossabotava, né? Tinha um complexo de patinho feio. Então, assim, o normal era as pessoas não me conhecerem. Uhum. Então, quando as pessoas me conhecem, eu fico assim, nossa, a pessoa me conhece. Isso, assim, é uma coisa que com a autoconfiança, né, que o posicionamento me trouxe, me gerou, né, assim, uma confiança e reconhecimento das pessoas, que eu não esperava que as pessoas... Para mim, não importava também se as pessoas me conheciam ou não, porque eu ficava com vergonha. Aí era melhor não ser reconhecida, então né? não me importava muito. Agora eu tô, assim, tão feliz que as pessoas sabem meu nome. Porque antes era eu que sabia o nome das pessoas, as pessoas não me conheciam, mas estava tudo bem. Agora eu fico feliz, eu fico até boa. Eu falei assim, nossa, a pessoa me conhece, né? E isso foi uma segurança para mim, essa virada de chave, né? Que as pessoas, assim, foi uma virada de chave para mim também. Foi muito legal, muito bacana.
Ah, eu também percebi isso. E assim, eu acho que nem só com relação, eu acho que a mentoria, né, é muito mais completa e ampla no sentido de que a gente vai postar de forma intencional. Eu não me atentava a isso, né? Teve uma época que eu até postava muito, só que assim, o que eu achava que era interessante, mas aquilo ali não ia trazer e não trazia nenhum retorno para mim, pensando no financeiro, né? De prospecção de cliente. Então, assim, eu percebi, né, que depois que eu comecei a postar, e até meu perfil hoje muito mais profissional, e postar conteúdos de mais qualidade mesmo, demonstrando profissionalismo, mudou totalmente. Até a perspectiva, assim, dos meus clientes, né, e novos clientes é outra. Uhum. Mas isso acontece porque agora vocês são mais intencionais naquilo que vocês fazem. Aquele advogado que fica postando lá o cafezinho do dia, coloca a frase motivacional, coloca a foto do PJE, gente, o que isso significa? Tem que dar contexto para aquela situação. Uau, você vai lançar o seu projeto, você já colocou lá o post, vem aí a data tal. Você já está dando uma antecipação, gerando a curiosidade sobre o que estava acontecendo, porque no dia que lançar, as pessoas já vão entender. E esse é o objetivo da rede social. Hoje é para negócio. Aquela pessoa que está usando ali de forma pessoal, à toa, está perdendo muito tempo e recursos. Porque olha o tanto de besteira que a gente vê no digital. Para vocês verem, eu acompanho muito o mercado fitness. Porque eu gosto dos tipos de publicação. Eu também sou uma musa fitness, em construção ainda. E eu vejo que eles são muito criativos. Então, as minhas referências são desse mercado. E olha pra você ver que é outro público, outro nicho, não tem nada a ver. É outro mundo, completamente diferente. E o tanto de baboseira que a gente vê, vocês não têm ideia. Não tem. Mas aquilo ali gera muito negócio para eles. Gera influência em algum tipo de marca que contrata eles para eles terem um código ali, eles vendem como afiliado e recebem comissão. Ou algumas marcas que dão desconto para eles irem em cabeleireiro, fazer algum tipo de estética. Então, assim, eles viram influenciadores. Sim. E é muito legal ver isso, porque a pessoa partiu de onde? Do nada. Ela só ia na academia. Depois ela começou a comprar lookinhos, postar as fotos com os looks. E é diferente. E eles são muito criativos. Porque eles realmente rompem a bolha e fazem o que ninguém está disposto a fazer. E pagam realmente esse preço, sabe? E uma coisa que, para o mercado jurídico, eu sinto muita falta. É usar da criatividade para fazer o que é diferente. É o que ninguém está fazendo. Igual teve uma época em que todo mundo tinha o feed preto. Por que aquilo? Porque tava referência. Não é bem assim. Você tem que, a partir da sua autenticidade, verificar o que conecta com você e com o seu público. Porque, por exemplo, imagina eu, na rede social, falando sobre direito de família para as minhas clientes. Colocar o preto. Olha o quanto que distancia, afasta, repele meu cliente, que não tem nada a ver com o preto. Só um exemplo aqui para ilustrar. Porque a criatividade, ela tá justamente onde não tem ninguém vendo. Verdade. Exatamente por isso que eu vou lá no mercado fitness para pegar referências de conteúdo. Porque ninguém tá vendo lá. As pessoas estão vendo o fitness só por ver o fitness, por ser engraçado, etc. Mas quando você tem uma referência diferente daquela que é aplicada no seu mercado, você consegue se diferenciar com muito mais eficácia. Verdade. Então, gente, agora eu recebi algumas perguntas, mas eu estava até lendo aqui, antes de começar esse quadro. A maioria a gente já respondeu, mas aqui tem algumas. Quais são as plataformas de redes sociais mais eficazes para advogados e por quê? Olha, depende muito do público com o qual você trabalha. Você tem que pensar assim, o meu cliente do trabalhista, ele é quem? É a empresa ou é o trabalhador? É o trabalhador rural? Qual o tipo de canal digital ele consome que ele tem conteúdo? Acesso, né? Que ele tem acesso, que às vezes na onde ele mora não tem nem internet. Então, você tem que verificar isso. Talvez seja mais interessante você produzir para o jornal da cidade, ao invés de fazer conteúdo digital. Mas, ao mesmo tempo, o filho dele, que foi para a cidade trabalhar, tem acesso à internet. Então, talvez seja melhor você direcionar o seu conteúdo para ele. Então, assim, para identificar o ambiente perfeito para você produzir o seu conteúdo, você tem que conhecer o seu cliente. E conhecer profundamente, a ponto de você saber se ele tem filho e onde esses filhos estão. Se ele tem sobrinho, onde esses sobrinhos estão. Porque eles também são pessoas facilitadoras. Eles ajudam o seu cliente. Verdade. Então, eles podem indicar o seu trabalho também.
Não, isso é super verdade. Porque, assim, principalmente eu que trabalho na área previdenciária, a maioria dos que me contratam são filhos, sobrinhos. Sim. São pessoas mais novas, que até recebem indicação do meu trabalho. Não necessariamente da rede social, mas de qualquer lugar. E são eles que fazem esse caminho, né? Exato. E, assim, você até comentou agora, eu pensei, uma rede social que eu utilizo e eu vejo que tem muito advogado trabalhista é o TikTok. Pelo menos para mim, o que mais aparece são advogados trabalhistas. Ou fazendo alguma associação a determinada... alguma atividade, assim, que vai gerar um processo. Então, eu vejo muito, principalmente o trabalhista. Então, a Bárbara já pode criar um perfil no TikTok. Já tá no nosso planejamento, já tá em porque o gente, trabalhista... porque eu tenho que aprender sobre essa rede social ainda. Ai, mas o TikTok é o auge. Eu amo ficar vendo Meu vídeo, sogro tá no TikTok, gente. Então não tem a questão como. das redes sociais, principalmente essas mais modernas, Instagram, TikTok, é que você tem que saber o básico. Qual é o formato, como que você posta. Depois você vai aprendendo, porque todo dia elas mudam. Verdade. Elas passam por atualizações para serem mais interessantes. Sim. Então, sabe o básico, faz ele de forma bem feita e depois você aprende. O negócio é não ter medo. Porque se você tem medo, você bloqueia e não faz. Sim, justamente. Autossabotagem. Tu só falou isso, gente, autossabotagem. A próxima pergunta, diferente aqui do que a gente já falou, né? Vocês já enfrentaram algum tipo de resistência ou preconceito por parte de colegas de profissão em relação à utilização das redes sociais? Se sim, como lidam com isso? Bom, eu tô entrando no digital agora, né? Mas a gente vê, né, que as pessoas falam assim, quem tá na rede social é blogueirinho, é blogueira. Eu achei que eu ia ser chamada também, eu não fui. Mas tá mudando isso. Eu acho que agora já está sendo visto com outros olhos. Porque o digital é importante você estar lá, né? Mas é claro, gente, a gente tem pessoas aí que igual a Natália comentou, né? Você tá ali dentro de um segmento, vai surgindo as oportunidades e temos o caso aqui, eu não lembro o nome dela, mas uma advogada aqui de Belo Horizonte, que acho que é criminalista, minha irmã que segue ela e me fala dela às vezes. Então, ela é advogada, mas ela tem o segmento dela ali, fitness, que ela faz, que ela divulga os produtos, essas coisas assim. Então, assim, tem os blogueiros, mas que a gente fala assim, os blogueiros, a gente tá até taxando, né? Taxando a pessoa. Mas pelo menos, eu nunca sofri isso, porque eu também tô entrando no digital agora mesmo, profissionalmente, né? Não sei se a Natália teve alguma coisa desse tipo. Olha, sobre a questão do blogueiro, ele veio meio que tirando um pouco desse preconceito, porque eles ganham muito dinheiro. Sim, eles movimentam muito a economia desse país, sabe? Eles são empreendedores. E aqueles que sabem fazer e que realmente levam a sério, têm um grande diferencial e realmente se destacam. E fazem a diferença na vida das pessoas, inclusive. Mas no início eu sofri um pouco de preconceito. É porque você começou, né? Eu comecei ainda na faculdade. E naquela época, 2019, eu não falava sobre isso. Ninguém fazia isso. Então, os meus colegas, eles passaram a me ignorar. E se distanciaram de mim. Então, aquilo ali foi bem ruim, sabe? Mas a minha família também teve um pouco de... Assim, eles não conhecem, né? São pessoas mais velhas que não tiveram esse contato, assim, com o digital. Eu até compreendo. Mas eles não entendiam o que eu fazia. Aí eles ficaram assim... Ao invés de você ficar aí gravando vídeo, por que você não vai estudar? Vai sair o concurso tal. Aí começava a mandar aquela lista de concurso. Tudo é concurso, né? Até que pararam depois de um tempo. Quando eles viram o dinheiro entrando e os resultados sendo conquistados, aí eles pararam. Meu maior medo é concurso e carteira assinada. Não posso ver uma CLT, me dá vontade de chorar. Mas tinha o auge, né? De pessoa bem-sucedida ser pessoa concursada. Foi-se o tempo. E hoje, pelo contrário, os concursados estão empreendendo ou até mesmo largando o concurso para empreender, porque dá muito mais resultado. Verdade. Só que como que eu superei isso? Dando tempo ao tempo e respeitando essas pessoas, sabe? Porque o que importa não é o que elas estão fazendo comigo, mas o que eu estou fazendo de diferença na vida dos outros. E isso é que me importava, porque tudo aquilo que você foca, expande. Se eu focasse só naquele problema, naquela dor daquelas pessoas em relação a mim, eu não ia pra frente. Eu ia falar assim, não, estão me excluindo, eu vou parar. Não estão entendendo meu trabalho, vou ficar aqui explicando e tal. Não, só dei tempo ao tempo, mostrei resultado, ao invés de ficar mostrando justificativa, sabe? E deu certo. Hoje,
Acabou. Respeitada, famosa, presidente de comissão. Não tem nem o que falar, né? Como vai ser questionado? Então, agora a gente vai pro último quadro, Dicas da Semana. Eu pensei assim, em dicas que vocês dessem, né? A minha dica é fazer a mentoria com a Natália. Eu já comecei bem. Mas, assim, pro advogado e pro estudante de direito que quer começar no digital de uma forma assertiva, mas pensando, assim, em fazer. Porque eu acho que o maior receio é o medo dos julgamentos, né? Até do que a gente falou no quadro anterior, eu acho que isso é o que mais limita as pessoas hoje. Pelo menos das que eu conheço, né? O que vocês acham? Eu acho que tem que vencer os medos, assim, né? Essas inseguranças. Como um mentor também, o Riva Assis, fala, faz o vídeo, tá ok? Pronto, posta e sai correndo, não fica olhando se a pessoa tá curtindo, se a pessoa não tá curtindo. Posta à noite e vai dormir. Porque, assim, gente, julgamento a gente vai ter de qualquer pessoa. Sim. Ou porque o seu cabelo é assim, seu cabelo é assado, seu sorriso é torto, seu sorriso não é torto, né? Então, assim, tem que superar isso. Eu falo isso até por mim mesma, porque... Então, sua dica já é essa, né, Bárbara? Superar os medos, posta lá e não fica preocupada. E você faz, né? Porque até antes mesmo, eu lembro que eu já vi vídeo seu no Instagram. Mesmo que, assim, com vergonha você fez, né? Eu fiz, mas é para isso, para justamente me educar a superar isso. Porque a gente não pode ficar com medo do que as pessoas vão pensar. Tem que fazer, gente. Hoje em dia tem que fazer. Se você quer estar no digital, se você quer ter uma prospecção no digital, tá onde as pessoas estão, você tem que superar isso. Verdade. Exato. Eu costumo sempre falar uma frase que é o meu mantra, é o fazer o que precisa ser feito. Eu até aproveito para contar a história da abelha. Eu tenho gostado muito de contar essa história, porque é uma coisa Você acredita que eu assisti um filme, eu esqueci o nome do filme agora, mas que eu acho que tem essa associação com a abelha, porque o ator principal, ele cuida de abelhas. Uhum. É um filme recente, depois eu vou lembrar. Você indica pra gente. Mas a história da abelha me impactou muito, porque foi num dia que eu tava super atrefada, lançando nota de aluno de recuperação, respondendo que demanda de cliente, fui estudar sobre a abelha. Achei um artigo e falei, que legal, deixa eu ver isso daqui. E a história, resumidamente, é o seguinte. Aerodinamicamente, ou seja, pelas leis da física, uma abelha ela não pode voar. Ela não tem o porte físico adequado para isso. Mas só que a abelha não sabe que ela não pode. E ela simplesmente faz. Mesmo com a dificuldade, ela tendo que colocar muito esforço nesse voo, ela vai e faz. Só que, para recompensa dela, ela vai nas flores. Ela poliniza e traz pra gente o que é mais doce e saudável, que é o mel. Então, vale a pena. No momento que você estiver fazendo um esforço, vai doer, vai sair da sua bolha, da sua zona de conforto, você vai furar a sua bolha, mas o esforço vai valer a pena. Então, faça, porque vai valer a pena. E é assim como aconteceu comigo. Faz, porque vai valer a pena. Ai, gente, muito obrigada. Eu tô muito feliz, assim, de verdade mesmo, de receber vocês no primeiro episódio. Foi muito importante, assim, eu queria até conversar mais, ficar aqui 3 horas, porque eu acho que, assim, o assunto rende, né? E principalmente, mas depois a gente vai marcar próximos, porque eu acho que é importante. E, assim, a gente tá finalizando esse primeiro episódio e eu já quero convidar a Bárbara para ser apresentadora comigo. Porque, assim, ela foi mentorada comigo e eu acredito que, assim, a confiança que ela tem, ela como pessoa, como profissional, já falei isso com ela milhares de vezes. Então, assim, eu acho que vai ser muito importante ela estar comigo para conduzir as próximas entrevistas, inclusive no próximo episódio, né? A gente vai receber um advogado. Vou fazer um suspense, né? Porque ele nem de Belo Horizonte é. Eu ia falar que não era do Brasil, mas é do Brasil, só não é de Belo Horizonte. Então, assim, Bárbara, eu quero te fazer esse convite. Já é pra você responder se vai aceitar ou não. Lógico, gente, que eu aceito. É uma honra. Eu não vou chorar, gente, que eu sou chorona. E eu falei com a Bárbara que no roteiro, o principal era ela chorar. E ela conseguiu segurar. Estou me segurando, mas é uma emoção muito, muito grande. Muito obrigada pela confiança, por você acreditar no meu potencial. Eu só tenho a agradecer. Vai ser uma honra. Muito obrigada. E esse episódio é o primeiro de muitos que virão. Muito obrigada, Jéssica. Eu que agradeço. Que orgulho do que vocês estão construindo, do que vocês fizeram. Parabéns pela iniciativa, pelo projeto maravilhoso.
esse é só o primeiro de muitos que virão. Acho que esse é o lema desse podcast. Sim. Realmente você está rompendo as fronteiras, furando a bolha e construindo algo diferente a partir da sua autenticidade. E o que você está fazendo vai ajudar muita gente, tenho certeza, viu? E agora, levando aí a Bárbara, que também é uma excelente profissional, vai ser ainda melhor. Um sucesso. Obrigada. Contem comigo. E olha, muito obrigada. E é uma honra, novamente, aqui estar nesse primeiro episódio. Vai ser um sucesso. Sucesso. Obrigada, Natália. Obrigada, Bárbara. Eu vou deixar a rede social de todas. Vai ser disponibilizado esse episódio no YouTube e no Spotify, tanto da Natália quanto da Bárbara e do podcast, tá? Obrigada, gente. Até o próximo.